Após realizar uma negociação com os cabanos, o militar Manuel Jorge Rodrigues estava a serviço das forças regenciais, retoma Belém e os cabanos abandonam a cidade, partindo para vários pontos do interior. Os cabanos, nesse interim, eles conquistaram várias vilas, várias comunidades no interior, entre elas Vigia, cujas notícias foram bastante desagradáveis para Manuel Jorge Rodrigues, já que ocorreram muitas vítimas fatais, muitas mortes na tomada de Vigia, e isso fez com que Manuel Jorge Rodrigues ordenasse a prisão de Francisco Vinagre, que encontrava-se na capital, em Belém. Insatisfeitos com a prisão de Francisco Vinagre e de outras lideranças dos cabanos, Antônio Vinagre e Eduardo Angelim, que encontravam-se no interior, optaram por pressionar Manuel Jorge Rodrigues pela soltura de Francisco Vinagre. Mandaram inclusive uma carta, um recado para Francisco Vinagre, informando que se ele não soltasse Francisco Vinagre e outras lideranças que estavam sob o poder das tropas regenciais em Belém, os cabanos iriam retomar a capital e não iriam deixar pedra sobre pedra em Belém. Essa foi a mensagem que Antônio Vinagre e Eduardo Angelim enviaram para Manuel Jorge Rodrigues, que não levou a sério, digamos assim, essas ameaças feitas pelos cabanos, fato que desencadeou uma segunda invasão da cidade, um segundo ataque a Belém por parte dos cabanos, isso em agosto de 1835. Nessa segunda invasão, nesse segundo ataque, que foi muito mais violento do que aquele que havia ocorrido 7 meses antes, em janeiro de 35, o segundo ataque foi extremamente violento, deixando centenas de vítimas e cujas lutas elas se estenderam rua a rua da capital provincial. Ao final, o filho de Manuel Jorge Rodrigues morreu nos embates. Os cabanos também perderam importantes lideranças, entre elas o próprio Antônio Vinagre, que acabou sendo morto por um tiro, mas conseguiram o seu objetivo final, que era reconquistar, digamos assim, a capital provincial do Grão-Pará. Manuel Jorge Rodrigues, sem alternativa, teve que fugir e se refugiar nas embarcações da força que estava ancorada na Baía do Guajará. Após retomarem Belém, os cabanos escolheram como liderança, como presidente provincial, como terceiro presidente provincial, o jovem Eduardo Angelim, que tinha menos de 30 anos, de origem cearense, nordestina, mas extremamente popular entre os cabanos, e foi escolhido para ser a liderança que iria comandar o movimento a partir da capital provincial. O governo de Eduardo Angelim, que durou vários meses, que foi de agosto até maio, de agosto de 35 até maio de 1836, ele foi bastante conturbado, principalmente em razão da fome, da falta de alimentos, de mantimentos, de carne, que ocorria na capital, de víveres também. E, por outro lado, ele foi, digamos assim, incentivado por forças estrangeiras, especialmente ingleses, mas também franceses, a realizar o separatismo da província. Assim conta alguns historiadores, Vicente Salles e outros mais, reforçam a ideia de que houve essa proposta de separatismo do Grão-Pará nesse contexto do governo do Eduardo Angelim. Mas ele acabou não aceitando essa proposta, essa possibilidade, digamos assim, do Grão-Pará se separar do restante do Brasil.
O fato é que o governo dele foi polêmico, foi conturbado. No início de 1836, uma grande força militar sob comando de um marechal de origem portuguesa, mas que estava a serviço da regência, o José Soares de Andréa, chegou, aportou na Baía do Guajará, contando com milhares de homens, mais de uma dezena de embarcações de guerra. A força militar comandada por José Soares de Andréa, ela estava muito bem preparada, cercou a capital, né, pelo rio Guamá, e impossibilitou o já difícil acesso a alimentos por parte dos cabanos que estavam na capital. Isso foi dificultando a vida dos cabanos, até que eles negociaram, eles acabaram abandonando a capital, né? E Andréa, aproveitando-se do abandono de Belém por parte dos cabanos, depois de bombardear por vários dias a capital, ele retoma Belém na data de 13 de maio de 1836, que é uma data que foi muito comemorada, inclusive virou até nome de rua em Belém, a rua 13 de maio. E Andréa retoma Belém, e a partir da conquista da capital, ele passa a empreender uma forte repressão contra os grupos cabanos que estavam refugiados no interior, iniciando aí uma perseguição, uma matança dessas lideranças cabanas, que foram mortas, que foram presas. Muitas eram presas, confinadas em embarcações insalubres, colocadas à condição de trabalhos forçados. Ou seja, foi uma verdadeira matança, onde negros, onde índios, caboclos, ou seja, os diversos grupos étnicos e sociais que participavam da cabanagem foram duramente massacrados nesse período. Segundo estimativas oficiais, cerca de 30 mil pessoas morreram, digamos assim, nessa fase final da cabanagem, nessa repressão imposta pelo Marechal José Soares de Andréa. E além dessa repressão, ele conseguiu prender Eduardo Angelim e enviar, juntamente com Francisco Vinagre, para serem julgados na capital do Rio de Janeiro, na capital da regência, na cidade do Rio de Janeiro. A partir daí, a cabanagem passa a entrar numa fase de crise, de decadência. Mesmo assim, muitas lideranças surgiram no interior. Essas lideranças também foram sendo duramente perseguidas pelo Marechal José Soares de Andréa, até que em 1840 a cabanagem chegava à sua fase final, pois os últimos grupos que ainda resistiam no Baixo Amazonas e em outras partes do interior do Grão-Pará acabaram se entregando ou sendo massacrados, e a cabanagem chegava à sua fase final. É importante destacar que, embora os cabanos tenham sido derrotados, o movimento ele é considerado um dos mais importantes da história brasileira, né? Caio Prado Júnior, inclusive, teceu aquela conhecida frase que tenta entender a cabanagem da seguinte maneira: olha, foi o único dos movimentos ocorridos naquela conjuntura em que as camadas populares, em que os mais pobres, os índios, os escravos, conseguiram conquistar o poder em uma província, tomar a capital de uma província, e que mesmo de forma assim não tão organizada, eles mantiveram esse poder, e esse movimento deve ser louvado devido a essa questão. O fato é que a cabanagem acabou sendo derrotada, os cabanos foram massacrados, boa parte deles, mas transformou-se em um dos mais importantes acontecimentos da história brasileira na época imperial e regencial. A nossa videoaula termina aqui. Muito obrigado e até a próxima.